Olá a todas as pessoas, estamos iniciando mais um Pós em Ação, em que vamos discutir hoje um assunto muito importante, sobretudo para o nosso corpo discente. A pós-graduação, ela também conta com representação estudantil. Este é um podcast que é realizado pelo Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia da UFRN, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Bem, para a gente falar então sobre representação estudantil, nós vamos falar sobre o primeiro encontro científico da pós-graduação da UFRN e trouxemos aqui dois representantes que estão à frente deste evento, que são os representantes da Associação dos Pós-Graduandos da UFRN e que temos aqui a presidenta da associação, a Lairane Maiara Lino Santos, que é doutoranda do curso de turismo da UFRN. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. E temos aqui o vice-presidente da APG, que é o José Germano Neto, que é doutorando do curso de Ciências Sociais também aqui da UFRN. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem, pessoal, o que é a APG? Conta para quem ainda não está querendo entender do que se trata nessa representação estudantil. Então, a APG é uma entidade voltada para a representação discente da pós-graduação. É a sigla, né, Associação de Pós-Graduandos. Então, a gente é o órgão que representa os discentes dentro da UFRN. Então, a gente começou há pouco tempo, né? Nós estamos no nosso primeiro ano de gestão e estamos à frente dessa mobilização, representação, né, dos pós-graduandos. Fala um pouco como surgiu, né? É importante, né? A associação. Germano, ele também já foi, né, coordenador do DCE da pós-graduação. Eu fui coordenadora e vieram outros antes da gente. E a gente sempre teve esse desejo, essa vontade de criar uma entidade específica para a pós-graduação. As demandas da pós-graduação é diferente da graduação. São outras lutas, nós somos pesquisadores, mas também nós somos trabalhadores. Então, a gente precisava especificamente separar um pouco para que a gente conseguisse, né, trazer nossas lutas. Então, no ano passado, eu era e sou coordenadora do DCE de pós-graduação. E com esse intuito de integralizar, porque eu sou do turismo, e a gente do turismo gosta muito dessa questão de envolvimento entre as pessoas, a gente sentiu a necessidade, outro colega que também foi coordenador, o Sânzio, e a gente sentiu essa necessidade de integralizar. Porque muitas vezes a gente chega, apresenta nosso trabalho em um congresso externo, tem uma discussões sobre nossa temática externa fora o UFRN, a própria ANPG, né, a gente participou de alguns congressos da ANPG, em integração com outros programas e sentia falta disso na UFRN. E, a partir disso, a gente disse, não, vamos fazer um primeiro encontro científico para compartilhar essa questão das pesquisas e, consequentemente, vamos fundar a APG. Então, a gente... Isso foi quando? Vamos localizar no tempo, né? Isso foi no ano passado. Então, em maio do ano passado. É recente a coisa. Maio de 2025. Isso. Maio de 2025, quando aconteceu o primeiro encontro científico. Isso mesmo. É o primeiro, né? Agora Agora estamos no segundo. Estamos no segundo. Aí foi no primeiro encontro científico, né, que a gente fez isso. Aí fundou uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral para poder instituir a eleição. E começou nessa questão, foi em agosto que a gente foi eleito? Isso. Ainda não fechamos o primeiro ano. Isso. Aí em agosto a gente foi eleito como a primeira gestão da APG UFRN. Então foi tudo lá no primeiro encontro, né? Acho que eu falei errado no começo, né? Agora vocês estão à frente do segundo encontro, né? Isso. Em que, vamos dizer assim, é uma consolidação da própria associação. Isso. Né? Isso. Fala aí, Germano. A gente tinha esse embrião, né? E que conseguiu nascer no primeiro encontro e agora, já nesse primeiro ano de gestão, a gente segue realizando esse evento de um porte maior. A gente conseguiu, inclusive, nesse processo, né, da construção do encontro, envolver todos os campi. Nós tivemos pré-encontros, né, porque a gente sabe que existe também uma dificuldade porque muitos de nós já estamos inseridos no mercado de trabalho, então essa coisa de se deslocar para Natal, participar do evento aqui, às vezes é uma dificuldade, então a gente organizou pré-encontros descentralizados pelos campi, envolvendo tanto residências, né, que são as especializações lato sensu, né, a pós-graduação lato sensu, como a pós-graduação stricto sensu também, né, os mestrados e doutorados que estão, né, aí na UFRN por todos os campi do interior, né, e a gente culmina, né, nesse grande ato de celebração e de organização e de debate, né, que vai ser um encontro que começa justamente
na quarta-feira, né? No dia da quarta-feira, que né, e vai se estendendo até a sexta. É do dia 20 ao dia 22 de maio, né? Isso, aqui no isso. Campo Central, mas como vocês estão falando, teve momentos em outros campi da UFRN, né? É sempre bom a gente dizer que a UFRN não é só o Campo Central em Natal, né? Existe o UFRN em outros lugares. E a Lairane, você formou no campus de Currais Novos. De Currais Novos. Então, a gente também teve essa necessidade, né, de interiorização, porque a gente veio do interior. Fomos nascidos também no interior e a gente veio essa necessidade, então a gente foi no Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, e teve esse debate onde a gente teve cerca de 150 inscritos, né, no geral, no campo do interior. Isso. Todas as pós-graduações participaram em peso em si. Maravilha. E a gente, inclusive, tem uma delegação que está chegando do interior para participar. A gente conseguiu fazer essa ponte aí junto com, né, o suporte da Pró-Reitoria, que está chegando do interior para participar do evento aqui. É claro, menor, né, do que o quantitativo que a gente conseguiu envolver nos locais, mas a gente conseguiu garantir que também elas pudessem participar do nosso evento aqui em Natal. Então, é uma ação, né, claro, liderada pela APG, mas que conta com aporte de pró-reitorias, né, da administração central, né? Isso. Especialmente a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que são também pró-reitorias que são parceiros do nosso diálogo de forma mais estreita, né? Claro que todas as pró-reitorias são fundamentais porque a gente está dentro da universidade, né? Mas essas são de um diálogo, digamos assim, mais cotidiano. E aí eu acho que é interessante também, professora, né? A Lairane falou aí do contexto de fundação da APG e falou de ANPG, e aí são muitas siglas que vão aparecendo, né? A APG, né, como lá já explicou, é a nossa associação aqui da UFRN, mas a ANPG é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Está aí no seu peito. Né, que está aqui no meu peito, né, que é a associação que eu já pude, inclusive, durante o meu período de mestrado, ser diretor, né, fui diretor de instituições públicas, representando a UFRN. Né, na época, a gente conseguiu montar uma comissão pró-APG, que é uma etapa inicial para montar a APG, mas a gente não conseguiu naquele momento. Depois teve a pandemia e tudo mais, então não conseguimos organizar uma diretoria, né? E agora a gente conseguiu consolidar, mas é muito importante entender que nós estamos em uma rede nacional, né? Aqui a PG é um pontinho, né, no Rio Grande do Norte, mas nós estamos numa mobilização nacional que se reflete na ANPG, que é a nossa associação nacional, né, que é inclusive uma das entidades irmãs de outras duas entidades históricas, que é a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e a UBS, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, compondo assim, né, as três entidades que representam o movimento estudantil brasileiro, entendendo que nós, da pós-graduação, além de estudantes, também somos trabalhadores, né? Temos aí essa dupla identidade, né, digamos assim. E que é importante, né? Vamos explicar, então, para aquele aluno, né, para aquela aluna, né, que não entende muito bem, qual que é o cotidiano de um estudante que participa também de representação estudantil, tem que dar conta da pós-graduação, né? Um doutorado já é bem complexo, né? E ainda por cima tem a inserção profissional. Conta pra gente como é que é esse cotidiano. Assim, tem sido um desafio. Tem um peso, né, da própria tese, da construção, mas a gente entende que só estar envolvido com nossas pesquisas não é o suficiente para viver a dinâmica da universidade. Muitas vezes a gente vê muito pós-graduando sozinho no laboratório, pesquisando, fazendo sua pesquisa, e todo mundo que participa da gestão tem essa noção de que vamos fazer nossa pesquisa, mas também vamos integralizar essa vivência da universidade. Vai além disso. É complicado, né? Mas são lutas que também a gente acha importante. Ter nosso viés como pessoa, de entender que a pós-graduação precisa de um aumento de bolsas, precisa da previdência social, que hoje a gente não tem. Então, a gente pensa, né, nesse sentido de que não adianta só fazer pesquisa, não só fazer ciência. Fazer ciência já é revolucionário. Mas só ficar nos nossos gabinetes, a gente não vê realmente uma luta expressiva. Então, está na representação docente, buscando ter esse diálogo com a pró-reitoria, com a NPG, é o nosso objetivo, né, em relação de buscar melhorias para a gente. Porque hoje, muitos também, no futuro, a gente pode tanto trabalhar na indústria ou como ser professor. Sim. E a gente quer uma qualidade digna também para os nossos futuros discentes.
Então, pensar em pós-graduação, pensar em ciência, é uma qualidade, um estudo de qualidade para as pessoas que vão vir depois da gente. Sei que é só um período que a gente passa aqui dentro da universidade, mas a gente pensa nisso também nas gerações futuras e busca essas lutas e direitos dentro de nossas pesquisas e nossas atuações, né, dentro do campo da APG. Então, deixa legado, né? Também os estudantes também deixam legados, né? E qual é a principal, ou quais as principais pautas que vocês identificam para o alunado da pós-graduação? Hoje eu acredito que seja a luta pela sanção da nossa previdência na pós, né? Assim, nós nos formamos e entramos nesse ciclo, né, do mestrado e do doutorado, o que nos coloca aí num processo aí de formação de 10 anos, se a gente for considerar o tempo mínimo e ininterrupto, né? Então, a gente já entra no mercado de trabalho em tese, mas vou utilizar essas aspas de atrasado no sentido de que outras pessoas já entram somente com o título de graduação, né? E esse tempo, esses 6 anos entre mestrado e doutorado, hoje não é contabilizado, né? Para a gente conseguir poder se aposentar, né? E hoje a nossa luta, né? Que foi uma luta que a gente já conseguiu aprovar no Congresso Nacional, né? Essa luta da Previdência, mas ainda não obteve a sanção, né? E ainda está em processo de tramitação, né? Dentro desse desse aparato político, né? Então precisa do presidente sancionar. Precisa do presidente agora... Isso. E aí eu acredito que a luta da Previdência seja a nossa maior luta, assim, maior bandeira do momento, mas claro, não está desassociada da luta pelo orçamento, que a gente sabe que esse é um tema que é muito sensível, é muito importante, porque o que a gente vê hoje, na verdade, é um sequestro do orçamento público, né, por parte do Legislativo, onde o Executivo não consegue implementar um programa de governo que foi eleito, né, então nos coloca reféns de emendas parlamentares, já que o orçamento é muito posto hoje na mão do Congresso Nacional, então a gente fica dependente da boa vontade dos parlamentares e não da nossa autonomia e não daquilo que foi traçado nos planos, né, porque são toda hora alterados, né, diante aí desse cenário do Congresso que a gente tem, que é um cenário muito desafiador, né, para a ciência e para quem defende, né, a educação, para quem defende, né, todos esses valores, né. Com certeza, né, e é importante a gente pensar, né, que o orçamento é que vai, né, nos dar condições, né, de ter bolsa, de ter também, né, o desenvolvimento pleno da pesquisa e de outras ações, né, de permanência estudantil na universidade, né? Então realmente está na raiz e que é uma questão macro, né? Uma questão maior, né? E que está relacionada aí, né, a outras questões que vão para além da própria, né, universidade em si, né? E pensando assim, aqui a gente discute muito o diálogo com a sociedade. Então, como que essa representação, né, a APG, ou próprio a ANPG, como que ela pensa o relacionamento com a comunicação com a sociedade, de levar não só as suas próprias demandas, mas também de levar a questão estudantil, a própria ciência, mais do ponto de vista, né, dos alunos? Como que é trabalhado isso? Pergunta desafiadora. Você, como uma turismóloga, você acabou de falar que o turismo, né, essa relação entre as pessoas, né, fazer essa comunicação, assim. Como você identifica sociedade, extensão dentro da pós-graduação? Vamos pensar assim. Assim, a gente ainda está naquela fase embrionária, dessa questão da própria extensão em si na pós-graduação, que recentemente foram criados programas, né, com esse intuito. Mas, enquanto pesquisador, eu acredito que vai muito do pesquisador também buscar. Eu conheço diversos colegas de diversos programas que eles têm um objetivo, assim como eu mesmo, né, pesquisas de impacto. Não é só uma pesquisa que a gente vai utilizar ali para ficar no repositório da universidade, publicar artigos. Então, como turismóloga também, né, esse envolvimento com pessoas, estar próximo às pessoas, uma fã também de pesquisa qual, adoro fazer observação participante, estar envolvida em cenários, essa proximidade, mostrar que a ciência, ela não é uma barreira. E eu acho que tem também uma questão social de que a ciência, o que é produzido na universidade, não chega da outra ponta. Só que eu acredito que a gente está naquele passo ainda embrionário, né? A gente já avançou muito, mas
em se tratar em termos de pesquisa, cada um, né, vai fazendo ali sua proximidade, seu pertencimento pela sua região, pela sua comunidade, e voltando pesquisas para esse foco, esse entendimento. Eu acho também que o fato de nós estarmos hoje na APG, a APG nos ajuda a compreender que nós não somos somente máquinas produtoras de artigo ou produtoras de pesquisa, que o processo da pós-graduação não é um processo linear, não é igual para todo mundo. E aí, por isso que a gente entende a particularidade de cada um e de cada um. Então, foi por isso que, por exemplo, a gente se engajou na luta pelo aumento da licença maternidade, para que durante o período que as mulheres fossem mães e fossem bolsistas CAPES, que aquele período elas não perdessem a bolsa delas e que tivessem direito à expansão da bolsa. Foi por esse olhar que a gente tem a defesa das cotas na pós-graduação, né? Então, assim, eu acho que é uma forma de perceber também que nós somos pessoas e que nós somos a sociedade na ciência, né? Então, traz esse olhar para que a gente não seja medido somente pela métrica, por aquilo que a gente está acostumado como um mecanismo de avaliação da pós-graduação, né? Mas que a gente apresenta aí esse outro cenário, que é o cenário de defender realmente quem está fazendo esses processos, né? Que quem está fazendo esse processo é a Luciana, a Lairane, o Germano, né? Não é pesquisador A, pesquisador B, pesquisador C e um índice do CNPq e uma métrica, né? Nós somos pessoas e nós temos as nossas particularidades enquanto coletividades que também, né, ocupamos e participamos, vamos sentindo a vivência diferente da pós-graduação. Porque a forma com que uma pessoa negra vivencia a pós-graduação é diferente da que a forma de uma pessoa branca, a forma com que uma mulher ou uma pessoa LGBT vivencia a pós-graduação, né, diferente, né, da presença tradicional daquilo que a gente tem, inclusive, de imaginário de cientista, né, que é aquele senhor do cabelo bagunçado, ou aquela imagem a foto do Albert Einstein da língua aberta, né, assim, se a gente for pensar né, no nosso imaginário, o que é que vem, assim, quando alguém fala cientista para você, né, a gente pensa nisso, né, a gente não pensa que um cientista é uma mulher negra, como a gente está vendo aqui, né, diante de nós, né, duas, né, a gente pensa que é importante que essas outras figuras também apareçam, e aí isso conecta, né, ciência, sociedade, tecnologia, inovação, desigualdades, né, assimetrias e as lutas que a gente faz para conseguir minorar isso, né, para que a ciência ela tenha a cara do Brasil, porque essa é a cara do Brasil, né, assim, eu sou professora de demografia, mais do que ninguém sabe que como nós, qual que é o perfil da população brasileira, e esse perfil é o perfil até o mesmo rosto da cara da pós-graduação. É inquietação, né, que devemos ter, e é importante dentro, né, do formar isso do jovem cientista, uma outra concepção, né, também de ciência. E aí prova, né, de que vocês fazem mais extensão do que vocês imaginam, e vocês pensaram um encontro e cujo tema, qual foi o tema que vocês colocaram para ver? O futuro da ciência no Brasil, o papel dos mestres e doutores. Conta pra gente, então, como que foi a concepção desse tema. Como o Germano já falou um pouco da NPG, né? A NPG é essa associação que abrange os pós-graduandos. E a gente participou no passado do CONAP, que é o Congresso Nacional de Associações de Pós. E nesse congresso foi debatido um dossiê do Florestan Fernandes, que falava justamente, eu trazia alguns dados, de onde estão os mestres e doutores do Brasil. Então, levantava isso, aí por que não tratar isso? Porque muitas vezes, até muitos colegas pensam, vou fazer mestrado, vou fazer um doutorado especificamente, só para ser professor? Quais são as outras possibilidades? Quais são os desafios? Tanto que chamar a atenção para uma das nossas temáticas, que é empreendedorismo científico. Que a gente percebe a indústria entrando na universidade, investindo, para que possa, né, criar deep techs, empresas de tecnologia. Será que realmente essa é a alternativa para permitir que outros doutores e pesquisadores eles estejam atuando no mercado de trabalho? Quais são as outras possibilidades? Setor público também, ou outro dado que o Brasil não utiliza tantas tecnologias, né, internas, até as próprias pesquisas da gente não são tão utilizadas da forma que gostaríamos. E o Brasil ele valoriza big techs de outros países e acaba que isso gera um impacto na ciência. Isso gera um impacto na produção, que pensa numa produção muito mais focada em números do que qualidade. Então, surgiu essa temática a partir desse encontro da NPG.
Interessante, né? E aí vocês também fizeram uma chamada de trabalhos, em que os alunos, por meio da coordenação dos programas de pós-graduação, poderiam, né, submeter trabalhos. Aí fala um pouco para a gente da proposta. Certo. A proposta científica foi justamente também desse intuito de divulgação científica. Ano passado a gente fez o primeiro encontro, só que não conseguiu fazer uma avaliação de trabalhos, porque a gente também, do turismo, naquele leque gigantesco, a gente pensando, falo a gente, eu e Sanzio, que foi os idealizadores do ano passado, e também conversa com a demais da gestão, Germano pesquisa inteligência artificial, outra pessoa em demografia também pesquisa. Tem uma pessoa da tecnologia. Então, eu fui pensando nessa integração da prestação de trabalhos. E a temática da prestação de trabalhos foi um dos representantes da pós, que ele foi para o COP30. Ele falou que estava debatendo essa questão de desenvolvimento científico para a crise climática. Então, foi daí que surgiu. Ele fez, Germano, Lairane, está tendo muito esse debate acalorado de desenvolvimento científico, de empresas, de startups. Então, vamos trabalhar essa temática. Tenho certeza que na UFRN tem muitas pesquisas que voltam em relação a isso. Aí foi como surgiu nessa temática da crise climática, a Propes, que comprou a ideia, a PPG também. E a gente está fazendo a primeira edição com a prestação de trabalhos. E esses 2 prêmios, né, são os 2 premiados. Vai ter terá premiados. Então, teremos 2 premiados, né, R$3.000 para participação em eventos, para que eles possam divulgar a pesquisa feita aqui em outros espaços. Excelente proposta. Excelente proposta. Que joia. Vai ter, então, são 2 categorias ou é primeiro e segundo lugar? A gente tem 2 categorias, digamos. Não primeiro e segundo lugar, não. Mas o primeiro dia vai ter um premiado, o segundo vai ter outro premiado. Perfeito. Perfeito. E é um tema super urgente, né? Acho que também é essa costura com o que está acontecendo, né? Na realidade, um assunto premente, né? na sociedade, que são mudanças climáticas, né? E certamente vão ter excelentes trabalhos, né? E até mais programação do evento. Vamos falar, o que vai ter nesse evento? A gente começa na quarta-feira com um debate, com uma representação, né, que vem diretamente da CAPES, para dialogar conosco, né, acerca desse debate de internacionalização da pós-graduação. Né? A gente começa na quarta-feira com essa discussão. Na quinta e na sexta, pelos turnos da manhã, a gente vai ter as apresentações dos trabalhos, né, como a Lairane acabou de falar, e às tardes nós teremos debates e discussões. Na quinta-feira, a gente vai ter um debate sobre orçamento público, vinculado a essa pauta das universidades, da educação. Em seguida, de um debate sobre os destinos de nós, mestres e doutores, pós-formação. Né? E na sexta-feira de tarde, a gente vai ter justamente a nossa plenária final, né? E um debate sobre o papel do movimento estudantil na pós-graduação, né, com representantes, e aí ao longo dessas mesas todas teremos conosco pró-reitores, o nosso presidente da FAPERN, né, que é a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa aqui do Estado. Nós teremos representantes do empreendedorismo, nós teremos, né, estamos contando aí com a parceria também do SEBRAE, estamos contando aí com a parceria de diversos órgãos, né, para estar fazendo esse diálogo junto conosco. Né, além de próprios representantes também da NPG, né? Nós estamos aqui com 2 diretoras, né, da nossa associação nacional, né, a vice-presidenta, 3, né? Estão aqui prestigiando, né, o evento. 3. Isso mesmo. A vice-presidenta, né, a Amanda Mendes, a Renata Sapucaí, que é da casa, ela trabalha aqui na UFRN, ela é diretora de mulheres, e o João Marcelo, que é o diretor de saúde da NPG. Então, teremos esses 3. O João Marcelo, inclusive, ele é daqui do estado, estudou na UFRN também, e hoje também está na NPG, na parte dos residentes. Isso. E para uma pessoa, né, algum estudante que queira fazer parte da APG, né, que é a associação aqui da UFRN, como que é o processo para participar? Existe alguma forma de associação formal? Como que funciona? Então, todas aquelas pessoas, a partir do momento que elas são matriculadas, elas já são parte, né, da APG. Né? E aí elas formalizam através da carteirinha do estudante. Né? A carteirinha do estudante é o nosso documento nacional estudantil,
Então, através da carteirinha, digamos assim, ela se associa, né, Faz parte. sindicalice. Faz Mas parte. nós temos as nossas redes sociais, e aí acompanhando as nossas redes sociais... Fala o arroba. Né, Pode olhar para essa câmera @APGUFRN, aqui, ó. Essa câmera né, aqui. @APGUFRN, e aí através do nosso arroba, né, elas podem acompanhar aquilo que a gente está publicando e está fazendo, né, nas redes, e aí está acompanhando as nossas atividades e está somando com a gente nos eventos. E aí nós temos um calendário aí extenso, né? Hoje mesmo, né, a gente está fazendo essa gravação, né, com os dias de antecedência, né, mas mesmo assim, antes de iniciar o encontro, nós estamos fazendo já um esquenta do nosso encontro com um encontro de mulheres, né, cientistas e pós-graduandas, né, um pré-encontro ao encontro nacional. Então, aí no nosso calendário a gente tem esse encontro nacional de mulheres cientistas, o encontro de negros e negras pesquisadores que vai acontecer na Bahia, né, esse encontro das mulheres vai acontecer em Brasília, esse encontro dos negros e das negras vai acontecer na Bahia, e que vai culminar num processo em agosto, né, onde elegeremos a nossa nova direção nacional da ANPG. Nossa gestão ainda continua, né, que nós temos 2 anos de gestão, mas a gente está aí nesse calendário local e também nacional. E como que funciona a estrutura da APG? Temos aqui a presidenta, o vice, quem mais compõe a diretoria? Então, nós temos diretoria de diversos cursos, né, de diversos programas do campus. Então, temos comunicação, mulheres. E a primeira gestão, ela foi formada por convites, que justamente foi essa proximidade do primeiro encontro. Germano, ele já tinha sido o coordenador do DCE. Sanzio também ele já tinha sido, então a gente unificou essas pessoas que já tinham essa experiência, né, no movimento estudantil, com outras pessoas que também participaram do Congresso Nacional em 2024. 24, né? Nós estamos 26, 24. Então a gente também saiu de lá com algumas pessoas, assim, vamos abrir a PG. E essas pessoas, elas foram unificando com a gente, e hoje a gente tem, né, esse formato de diretoria. Aí cada um tem suas ações, suas responsabilidades, mas a gente trabalha, né, de forma conjunta e sempre puxando mais pessoas para participarem. Com toda certeza, né? Porque essa universidade tão grande, né? O nosso alunado, né, bem extenso, né? Então, porque aí o chamado, né, para participarem das atividades também, sente um pouco, né, nas atividades, né? E é uma ação que dá trabalho, né? Ninguém mais fala que não. Teria mais um convite. Né? Não, diga aí, pode não dizer. é só de ciência que vive o pós-graduando, né? Claro. Então, a gente também, além desses debates acalorados que a gente está trazendo, a gente vai trazer também uma cultural que vai acontecer no dia 22 como encerramento, lá no Beco da Lama. A gente vai trazer o samba preto no branco, então às 8 horas a gente encerra com chave de ouro, fortalecendo ainda mais essa integração com cultura, música, comida, e nada melhor do que um espaço, né, como o Beco da Lama, que... Um espaço público, né? Público, que introduz toda a cultura natalense, né? Então a gente vai estar lá, dia 22, às 8 horas, depois do encerramento do encontro, fortalecendo também essas relações com muita música, comida. E boas, né, trocas, né? Exato. Porque a gente tem que pensar a ciência também como um espaço da gente conhecer novas pessoas, fortalecer as nossas redes também de pesquisa e de amizade. E pós-graduando também vive, né? Vive, Não a gente só tem que falar pesquisa. isso, exatamente, né? Tem vida na pós-graduação, sim, né? Não somos máquinas, né, para ficarem só produzindo, né? Bom, pessoal, para a gente encerrar, qual a mensagem que vocês deixam para os pós-graduandos desta instituição e deste país, e também para aqueles que vão participar do evento? Primeiramente, convidar a todos, né, para participarem do segundo encontro, para participarem do debate. Esse encontro ele foi pensado para os pós-graduandos, foi pensado para que ocorresse essa integração, que não ficássemos só em foco na pesquisa, e pensar nisso também, que há uma vida além da pós-graduação. Hoje a gente tem vários índices de depressão, de crises de ansiedade. A pesquisa, sim, ela é muito importante para a gente, mas se martirizar por isso acaba sendo um desafio para todos os pós-graduandos, e tentar sair um pouco da pesquisa, conhecer novas pessoas, conversar nos corredores, estabelecer conexões, né, vai além da própria pesquisa, e se não vale a pena adoecer por isso. Eu sei que também cada um tem seus desafios, seus problemas, mas como meu orientador sempre diz, não dá para a gente ficar preso nisso, adoecer.
se é um tempo passageiro. E muitas vezes a pós-graduação é um sonho para a gente. E no momento que o sonho acaba sendo adoecido, vale a pena esse preço? Então, além do convite, né, pensar nesse momento de troca com os colegas, de fortalecer essas conexões para além da pós e criar amigos, né, para a vida. Certeza, perfeito. Eu acho que Lairane apresenta elementos muito importantes, né? Porque, por vezes, a pós-graduação é uma experiência bastante solitária, né? Uma experiência, depois que a gente cursa as nossas disciplinas, muitas vezes a gente fica trancado no nosso laboratório, enfim, no nosso escritório, fazendo a nossa tese ou fazendo a nossa dissertação. E essa discussão e esse movimento que a gente faz é para mostrar que nós não estamos sós e que tem muitas pessoas que vivenciam situações, né, semelhantes à nossa, e que a gente consegue construir, né, laços, vínculos e lutas, né, em prol daquilo que realmente a gente acredita que é o que a gente quer que seja, né, a ciência, que seja a pesquisa, que seja a pós-graduação, né. Eu acho que essa luta que a gente faz, né, enquanto pós-graduando num movimento organizado, é justamente para dizer para as pessoas, né, que a ciência e a pesquisa e a educação, elas têm que ter a nossa cara, né, tem que ser a cara do Brasil, né. E aí fica aí o convite para todo mundo, né, participar do encontro, participar dos espaços que a APG propõe, seguir a gente nas redes sociais, seguir também, né, aí as nossas pró-reitorias e dos projetos que a gente faz parte, né, para estar acompanhando aquilo que a universidade está fazendo, porque tem muita coisa boa que acontece, né, e aí é para a gente não perder. Maravilha! Muito obrigada pela participação de vocês, boa sorte no evento, né? Parabenizo também pela disposição, né, de representar um corpo de alunado, né? Isso é muito importante, é uma responsabilidade, né? Mas alguém precisa, né, assumir esse papel, que outros depois venham depois de vocês e continuem carregando, né, essa bandeira que é muito importante. Até uma próxima.